Então, eu sou orientadora educacional e parental e trabalho com crianças há mais de 20 anos. E aí comecei a lidar com algumas situações de comportamento que a gente usava de estratégias e ferramentas ao passar do tempo e que essas estratégias não estavam dando tanto efeito e resultado. E aí, nas buscas por estudo, por outras possibilidades, eu me deparei com a disciplina positiva. E foi, de fato, assim, um encantamento à primeira vista. Porque eu venho estudando há muito tempo sobre desenvolvimento moral, construção de autonomia moral, construção de ambientes democráticos na escola. E, de repente, a disciplina positiva prega tudo isso. É uma ferramenta baseada em uma filosofia onde defende a criança deve ser vista como um sujeito que tem voz e vez. E aí você tratar a criança numa condição de respeito mútuo. Apesar da idade que ela tenha, ela tem condições de participar no processo que a envolve, né, que ela faz parte. E quanto mais a gente dá iniciativa e propõe a participação dela, mais a gente tem cooperação. A gente acaba, então, consequentemente, tendo uma obediência, né, que não é pela via da imposição, mas uma obediência que a criança legitima aquelas normas e regras e passa a fazer parte do processo da vida dela. Quando a gente pensa em educar, aí passa por uma via do que a gente entende por educar. Então, para mim, Larissa, educar é você formar pessoas melhores, né? Você formar pessoas que possam transformar o meio em que elas vivem. E aí, para você fazer isso, tem que oferecer um espaço onde a criança possa exercitar essa criação, esse questionamento, esse estar participando de um contexto no qual ela faz parte. Então, isso que eu encontrei na disciplina positiva, justamente uma ferramenta, né, uma metodologia que permite que a criança participe da vida dela, tendo espaço de falar, de dar opinião, mas que não seja uma coisa permissiva e desorganizada. Por isso o meu encantamento. Como a gente vê, quando a gente, às vezes, impõe muitas coisas para a criança de cima para baixo, numa relação hierárquica ou autoritária, a gente tem muito mais uma oposição do lado da criança, uma revolta, uma disputa de poder, né, medindo forças. E aí muitos conflitos da indisciplina surgem por essa forma de lidar com elas. Quando a gente tem uma relação respeitosa, onde a gente faz com que elas participem, está aberto a escutar as opiniões dela, mesmo que a gente não aceite tudo, mas possa estar dando espaço a que elas opinem, sugiram, assumam, naturalmente o ambiente vai se organizando, porque elas estão mais implicadas, e quanto mais implicadas no que elas escolheram, mais elas se tornam responsáveis. Então a mudança, assim, parece que é mágica a mudança, mas não é magia, né? É uma construção de um olhar sobre essa criança, que é uma criança que você entende que pode ser respeitada, que tem o que contribuir, né? Dependendo da idade dela, mas que tem o que contribuir, e elas sentem isso, se sentem pertencentes, se sentem importantes, se sentem aceitas e passam a cooperar. Então a obediência, a organização do ambiente flui porque se tem uma relação de respeito. É uma vertente que já tem muitos anos, talvez tenha tido muita repercussão nos últimos anos, justamente porque a gente tem usado dos mesmos mecanismos, que é punição, ameaça, recompensa para nossas crianças, e o retorno não é mais o mesmo. Os meninos não estão submetendo como a nossa geração submetia. Então bastava o pai olhar, bastava a criança tinha medo e respeitava. Isso a gente discute hoje. Isso é medo ou é respeito? E por que a gente fala muito que esse mecanismo de punição, recompensa e ameaça hoje não é visto como positivo? Porque toda mobilização do bom comportamento vem do externo. Quando a criança não tem aquela lei externa que vá reprimir ou recompensá-la, ela não se sente implicada em se comportar bem. Então, a verdadeira autonomia, o verdadeiro sujeito que se comporta bem, porque ele tem uma motivação interna, uma regulação interna para se comportar bem. Então, independente de ter o pai ali para brigar, a professora está ali presente para punir, ela vai respeitar aquele ambiente, ou vai cumprir aquela regra, porque ela entende porque que aquilo é necessário. Então, quando a gente fala em disciplina positiva, a gente fala em regulação interna, em uma construção a longo prazo, para que a criança possa ir construindo esses valores, essas habilidades a partir da vivência. Então, é muito mais demorado, envolve muito mais investimento, né, por parte dos adultos e dos ambientes em que a criança vive, mas também o efeito é muito mais construtivo porque está construído internamente, não vem de uma regulação externa.